Olá pessoal, estamos aqui para falarmos sobre as fases de atendimento de aeronaves em trânsito. O objetivo aqui é identificar essas fases, né, para que você consiga fazer uma organização da mente, criar um roteiro, né, mental e com isso assim vai facilitar o seu controle da atividade, né? E você vai ter assim, uma tranquilidade durante o atendimento, seguindo o passo a passo dessas fases. Você vai conseguir dimensionar, né, cada etapa. Isso daí ao longo do tempo, vai se tornar uma coisa até natural. Vai fluir, né, na sua atividade. Okay? Uma coisa importante que eu observei, né, ao longo da minha carreira é exatamente esse preparo. Vejamos os casos de alguns colegas mecânicos que tiveram atividades, né, durante muito tempo específicas. Pessoal de estrutura, né, pessoal que trabalha em termos de usinagem, de estrutura composta. De repente, estudaram, fizeram, né, tiraram as carteiras de homologação da ANAC e conseguiram uma uma vaga, uma oportunidade numa empresa aérea em atividade de ramp transit, né, que é este atendimento de aeronaves em trânsito. Para essas pessoas, elas vão encontrar uma certa dificuldade de início, né, até se adaptar, né, com o processo, inclusive porque o campo de atuação, né, ele vai ter que lidar com vários sistemas, não só com aquela parte específica que ele tinha como atividade. Então, o conhecimento das fases vai proporcionar a ele então, uma visão mais ampla, né, e isso vai facilitar, né, o trabalho dele. Correto? Vamos aqui enumerar, classificar aqui as fases. Né? Aqui, vamos botar aqui como início, botar aqui a própria preparação para o atendimento. Beleza? O outro ponto que vamos abordar é o recebimento da aeronave. Legal. Após o recebimento, vamos colocar aqui como apresentação à cabine de comando. Interessante. Após a apresentação da cabine de comando, nós vamos iniciar os preparativos para o que nós chamamos de abastecimento. Legal. Quinto passo. Após o abastecimento, vamos lá fazer a rotina de óleo. Falar sobre o chamado service. Após isso, nós vamos o que a gente chama de vamos voltar a nossa atenção para o que a gente chama de soluções dos problemas
que estão registrados no livro de bordo. Legal? Vamos lá. Vamos colocar como solução de problemas. Legal. Vou dar uma ajeitada aqui. Vou dar um negócio bacaninha. Ó, que eu... 1-0, 2-0 para o computador. Beleza. Solução também vou botar aqui. Continuando a nossa listinha, vamos para inspeção externa. Após pressionarmos, nós vamos para o que a gente chama de liberação da aeronave, liberação do livro de bordo. Joinha. Outra etapa, né, já depois, após a liberação, vamos para a saída. Vamos auxiliar na saída da aeronave. E por fim, vamos colocar como burocracias. Pós-atendimento. Bacana. Então aqui nós temos nossa listinha inicial. Bom, gente. Vamos falar agora do que se trata especificamente, o que é o atendimento de aeronaves em trânsito, mais conhecido como RAM Transit. Né? O RAM Transit a gente pode comparar como um pit stop, uma corrida de Fórmula 1, em que o carro vem e ele precisa trocar os pneus, né, muitas das vezes reabastecer no menor tempo possível. Mas para que isso ocorra, tem que haver o quê? Um entrosamento muito grande entre todas as pessoas da equipe. Trabalho em equipe, ele tem que ser preciso, coordenado, né, e parcerias um com os outros. Então, o RAM Transit é mais ou menos isso. São várias equipes atuando nas suas funções pré-definidas para que a aeronave seja atendida e seja criado condições para prosseguir com o voo, né, da melhor forma possível, o mais rápido possível, né, da maneira mais segura possível. Então, inicialmente, para podermos atender a aeronave, nós temos a fase da preparação. A fase da preparação é vocês observar tudo que vai ser necessário, né, para receber e trabalhar na aeronave, correto? Algumas pontos são importantes.
Primeiro ponto é você sempre fazer a pergunta meio que óbvia. O que eu vou precisar levar para atender a aeronave? Isso daí você já pode envolver questões das ferramentas, né, que você vai precisar usar, equipamentos que você vai precisar usar. Um exemplo básico. A aeronave, eu já busquei informação e já sei que a aeronave está com problema no motor. Então eu já sei que eu vou precisar abrir as capotes da aeronave, do motor. Com isso, já vou lá preparar o equipamento, botar na viatura para poder levar, né, para essa atividade. Certo? E assim como outros exemplos. Por exemplo, eu sei que eu vou precisar trocar a roda. Então, já vou lá preparar todo o equipamento, né, para a troca de uma roda. Antes de irmos para o atendimento, é muito importante você estar a par, né, dos problemas já registrados no histórico da aeronave. Então você já vai mais ou menos preparado, já sabendo o que já tem de pendência, né, em termos de falha na aeronave. Isso é importante. Mesmo que você não vá fazer nada, mas você já está ciente do problema. Correto? Então, outra coisa importante, né, antes do início do atendimento, é você estar a par e confirmar o prefixo da aeronave, que é a identificação da aeronave em si, o modelo da aeronave, para você pegar os equipamentos e acessórios equivalentes, né, próprios para aquele modelo de aeronave, inclusive os manuais. O que mais? Confirmar a localização em que a aeronave vai ser posta, né, vai estacionar, e isso aí já entra num ponto importante, que é você estar a par dos órgãos que fazem esse controle de localização das aeronaves. Nós temos aqui, vamos botar aqui uma nota, um órgão chamado SOCMS. Vou falar assim para não ficar esquisito. Tá? O que vem a ser essa sigla? É o Sistema de Orientação e Controle de Movimentação no Solo, ou seja, é um órgão ligado à administração aeroportuária que vai administrar toda a movimentação das aeronaves e viaturas, tá, equipamentos no pátio de manobras do aeroporto. Certo? Temos também o que eles chamam de APRON, Control, que é isso aqui. Nada mais é do que o controle de pátio. Também este controle de pátio que vai determinar o gate, o FING, ou a área remota que a aeronave vai parar. Cadê onde está? Nos aeroportos você vai encontrar departamentos voltados ou ligados para esse tipo de atividade. Correto? Antes de partirmos para a parte de recebimento de aeronaves, vamos falar sobre o ciclo de pouso, que vai desde a preparação da aeronave, né,
a aproximação de pista, toque da aeronave no solo, e ele vai perdendo velocidade, e ele passa, de acordo com a velocidade, através dos pedais, ele dirige a aeronave através dos pedais para movimentar o rádio, vai perdendo velocidade e depois passa para o controle do steering, que seria o volante, né, da aeronave, até atingir uma velocidade que a gente chama de taxiamento. E aí completou o ciclo de pouso, e quando a aeronave chegar ao que a gente chama de área de manobra, ao pátio de manobra do aeroporto, aí sim podemos dizer que é o início da fase de recebimento de aeronave. Ok? O recebimento de aeronave. O que é definição? Vamos definir o que é recebimento de aeronave. É o momento da entrada da aeronave, do pátio de manobra, até a sua parada total, onde você coloca o calço nas rodas. Ok? Na maioria das vezes, ou nos aeroportos, nós vamos encontrar funcionários ligados à administração aeroportuária para fazer o que a gente chama de marching, né? Que é o recebimento ou auxílio visual para o piloto fazer as manobras no pátio até a sua chegada no ponto de estacionamento. Então, marcha, então, é feito por raquetes ou lanternas de acordo com a visibilidade e é feito por esse funcionário. Porém, todo mecânico deve ter noção destes procedimentos. E digamos que você tenha uma situação em que o funcionário não está presente, a aeronave está se aproximando. Então o mecânico tem que estar apto, deve estar apto para fazer esse recebimento. Ou em determinados aeroportos que você não tem, né, não se encontra um funcionário específico para isso. Eu já participei de várias viagens, que a gente chama até de socorro, né? Em aeroportos ou em áreas que não tinha auxílio algum em relação a essa questão de aeroportuária. Então é importante. Nessa questão do marcha, você tem uma referência onde buscar a informação e esse preparo. Vou botar aqui vocês um documento chamado Instrução Suplementar pertinente à Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. Então está aqui o número do documento. É IS 153-109. Neste documento, você vai encontrar instruções de como efetuar a sinalização. Tem um outro documento também que é pertinente à administração da aviação civil americana, que é o FAA, mas ele põe aqui como uma circular de aeronavegabilidade, uma AC, vou botar aqui, 150 5340-18 F. Tá? Então, isso aí é um documento, uma circular, instrução também do FAA, em que você encontra não só esses dois documentos, não só vai falar sobre a sinalização, mas também vai te dar instruções de uma coisa muito importante, né? E para o atendimento
inclusive para o trabalho numa área de aeroporto, que é a sinalização dos aeródromos. Então, nestes documentos também você vai encontrar e vai se familiarizar com estas sinalizações. Tá? Sinalização da onde o avião tem que passar, né, a distância entre asas, sinalização para as viaturas, né, circularem no pátio. Falando em circulação de viaturas, voltando um pouco à questão de trabalho em equipe, que são equipes com funções definidas, é extremamente importante nós termos noção, né, da localização dos equipamentos de apoio. Localização, por exemplo, da onde circula os carrinhos de carga, né, que estão transportando cargas para a aeronave. Aonde vai ficar localizado o caminhão de abastecimento, os equipamentos de apoio que poderão ser usados esporadicamente, que são eles chamam de LPU, né, que é a fonte pneumática, ou GPU, que são as fontes elétricas externas à aeronave, certo? Vai ter os caminhões de comissaria também atendendo, caminhões para fazer o que a gente chama de service dos lavatórios, botar água potável e esvaziar os tanques de dejeto da aeronave. Então tudo isso está envolvido na área em torno da aeronave e nós temos que ter essa consciência desse trânsito que é gerado. É legal? Então, muito bem. Ao aproximarmos, a aeronave se aproximar, ela vai se posicionar, né, vai ter a posição final, e o mecânico vai ter que aguardar o corte dos motores e o desligamento da luz de anticolisão, para que ele possa, então, se aproximar e botar os calços nas rodas. Ok? Essa questão do posicionamento dos calços, muitas das vezes nós encontramos uma variação, de procedimentos, mas, de acordo com os manuais, o correto é colocar calços nas rodas dos trens de pouso principal, e no nariz. Então, principalmente em condições adversas, de ventos fortes, né, tempestade, ou até mesmo inclinação da pista, muito acentuada. Ok? Vamos aí aproveitar ainda nessa fase final, né, do recebimento. Depois do calço, existe também o procedimento de colocarmos os pinos no que a gente chama de tesoura, né, dos trens de pouso, nas dobradiças, para evitar um comando inadvertido e o trem de pouso recolher, né, fechar. Então é posto um pino que impede do trem de pouso dobrar ou recolher, né, fazer a retração. Okay? Em todos os trens. O que mais? Eu também colocar um pino numa válvula chamada bypass do steering. E qual é a função dessa válvula? Essa válvula, ela permite, né, ela vai fazer o steering atuar, né, para um lado ou para o outro, hidraulicamente. Quando você coloca o pino, você está neutralizando esta função e permitindo que o trator passe a conduzir ou a comandar, né, o trem de pouso de nariz. Certo? E esse pino, inclusive, né, a colocação dele é para exatamente impedir um calço hidráulico.
Ok? O que mais? Determinadas situações que eu havia comentado há pouco. Temos que são anormais, mas que o mecânico também tem que estar a par. Em relação à aeronave que vem assim numa condição de APU inoperante. O que vem a ser a APU? APU é um motor auxiliar da aeronave, normalmente posto em operação no corte dos motores. Então o APU vai passar a fornecer fonte pneumática e fonte elétrica para a aeronave, no lugar dos motores. Então, numa situação em que a APU venha, né, o avião venha com problemas de APU, você vai ter que posicionar os equipamentos de solo, de apoio de solo, conectar, por exemplo, a usina elétrica, que é a GPU, e a LPU na aeronave, antes do corte do último motor. Por quê? Porque o motor, para ele ser cortado, né, desligado, digamos assim, ele precisa de uma fonte pneumática para que, caso haja uma emergência e que ele precise reativar o motor, restartar, ele tenha a fonte pneumática disponível. Certo? Então, antes do corte do último motor, estes equipamentos já têm que estar instalados e já em condições de suprir estas fontes, né, pneumáticas e elétricas. Okay? Após o corte do motor, então, você pode permanecer com a fonte elétrica e cortar a fonte pneumática para, inclusive, poupar o equipamento. Okay? Nessa situação também, é necessário solicitar o carro de ar-condicionado, dependendo das condições climáticas dentro do interior da aeronave, para o conforto dos passageiros e tripulantes. O posicionamento desses equipamentos também é importante. Você tem no manual de manutenção orientações de como posicionar, né, a distância que tem que ter da aeronave, correto? E a distribuição dos equipamentos e caminhões, de uma maneira geral, você vai encontrar no manual de manutenção, na ata 12, ou no primeiro volume do manual de manutenção, instruções a respeito desse layout, né, de equipamento em torno da aeronave. Eu esqueci de comentar uma coisa em relação ao marching. É importante, depois que você está a par, né, ciente de como é feita a sinalização, é importante, sempre que você tiver a oportunidade, você aproveitar a experiência dos mecânicos mais antigos, para que eles possam te orientar e você executar ali junto a esse mecânico mais antigo. Porque, dependendo até do comprimento da aeronave, muitas das vezes a pessoa tem a experiência de fazer a manobra, né, de fazer a sinalização, para que o piloto tenha a noção exata e saiba distribuir bem, né, as rodas durante a manobra, para que ele consiga alinhar o avião, que ele consiga fazer a curva bem coordenada e posicione o avião na marcação própria, tá?
para receber estacionamento da aeronave. Legal? Vamos então prosseguindo. Uma fase é a fase após a parada total da aeronave. Então, temos dar toda a assistência. Agora chegou a parte de você, o mecânico, apresentar a cabine de comando. Qual a finalidade? A finalidade do comandante saber quem está dando assistência e também a oportunidade de você estar a par ou ficar a par dos problemas remanescentes do histórico de falhas e dos problemas ocorridos durante a última perna de voo. Então, é uma fase importante porque vai ser o contato, envolve aí uma questão de tratamento, relações interpessoais. Muitas das vezes é uma fase crítica porque cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma cultura, tem uma bagagem que ela carrega consigo. Então, é sempre importante o mecânico ter ciência de respeitosamente se apresentar, cumprimentar tanto as comissárias, como a tripulação técnica, pilotos, comandantes, de uma maneira muito educada. Evitar, por mais que haja uma liberdade, evitar brincadeiras exageradas. Pode até, até instrutivo assim, você criar um ambiente amistoso. E principalmente você demonstrar o interesse em ajudar. E solucionar os problemas da aeronave, transformar o voo no voo mais agradável possível. Tá? Então, este interesse deve ser demonstrado pelo mecânico. Muitas das vezes você tem que perceber até o estado emocional do comandante, do piloto, e saber contornar determinadas situações. Por exemplo, se ele passou por uma situação difícil durante o pouso, ele pode estar muito nervoso e muitas das vezes não vai se tratar com devida uma condição normal, como em outra situação. Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação, não criar nenhum mal-estar durante o relacionamento. Aproveitando, nesse contexto, você ser cortês, preocupar, inclusive com o estado emocional dos passageiros, você vai pedir, vai solicitar a tripulação o livro de bordo. Você vai dar uma breve olhada nas páginas de reportes e você já vai ter uma noção do que você vai ter que analisar. Mas você não vai de imediato atuar na solução desses problemas. Por quê? Porque primeiro você vai partir para o atendimento o procedimento de abastecimento. Antes de descer, você já olha os instrumentos e já vai verificar o nível de óleo dos motores e sistema hidráulico. Okay? Vai, sempre que possível, também observar a pressão das garrafas de oxigênio. Legal? Visto isso, você vai informar ao comandante que você vai iniciar o procedimento de abastecimento. Então vamos partir para outra fase. A fase do abastecimento, que vem a ser o abastecimento. É aquela fase em que você
vai colocar o combustível necessário para na aeronave, para que ela possa voar para o seu próximo destino, seu próximo aeroporto. Essa quantidade de combustível ela tem que ser suficiente para ele ir até o próximo destino, porém, numa caso de necessidade, é o que a gente chama de alternar, esse combustível tem que ser suficiente para que ele vá para um outro aeroporto de maneira segura, sem que falte combustível. Ok? Então, essa quantidade ela é determinada por setores do tipo DOV, né? Que são setores que vão fazer a distribuição de carga da aeronave. Então, em termos de vai entrar aí peso de passageiro, bagagem, combustível, para que esses dados sejam inseridos na aeronave e que seja feito de maneira até autônoma, né, onde os computadores vão calcular, fazer o cálculo do centro de gravidade da aeronave. Ok? Muito bem. Antes de iniciarmos a colocação no caminhão ou algo parecido, nós devemos fazer o que a gente chama de coleta, de drenar em pontos específicos, né? Fazer uma coleta do combustível para fazer análise da presença de água no combustível ou até mesmo fungo. É interessante a remoção da água exatamente para evitar a formação de gelo ou fungos, por incrível que pareça, no combustível. E o que isso implica? A formação de fungo e até mesmo gelo pode afetar o desempenho dos motores. Inclusive pode até fazer com que eles apaguem em voo. Então é uma parte importante. Envolve também na preparação, ou seja, o mecânico ele é responsável por toda a parte de segurança da operação. Okay? Ele vai ter que, antes de iniciar, ver o correto posicionamento do caminhão, ver o aterramento do caminhão em relação à aeronave e, se possível, em relação à aeronave a um ponto de aterramento no pátio do aeroporto. Okay? Isso para quê? Qual é a importância desse aterramento? Evitar o diferencial de potencial elétrico e, com isso, diminuir a probabilidade de centelha, que vapor de combustível e centelha não combinam. Okay? O mecânico ele tem que observar qualquer fonte de calor que possa estar na área que a gente chama de área de risco durante a abastecimento, principalmente nas áreas de suspiro dos tanques. Você não pode ter nada que produza centelha ou fonte de calor. Okay? Porque essas áreas de suspiro é onde possui a maior concentração de vapores de combustível. Uma das coisas mais perigosas para a aeronave. Okay? O mecânico ele tem que se preocupar, antes de mais nada, colocar um interfone junto ao painel de abastecimento para ter contato direto com a cabine de comando. Então ele vai testar, ver se o comandante está ouvindo, os pilotos estão ouvindo bem, antes de iniciar o procedimento. O mecânico vai ver junto à distribuidora, a empresa distribuidora, a qualidade do combustível, o tipo de combustível, que é compatível com a aeronave. Já houve caso
do mecânico colocar o combustível errado e a aeronave cair. Okay? Coisas importantes que o mecânico tem que estar ciente é a unidade em que se trabalha na aeronave. Tem libras, 100 quilos. Né? Por quê? Porque ele tem que fazer, quando ele receber a informação do comandante, do DOV, de quanto ele tem que colocar de combustível na aeronave, ele tem que estar ligado, antenado na unidade que está sendo solicitada. Okay? Muitas das vezes você tem que fazer, inclusive, a conversão. Vamos dar exemplo. O avião ele opera em libras, mas a quantidade vem em quilos para você. Você vai ter que fazer a conversão de libras para quilo e multiplicar pela densidade marcada, fornecida pelo o operador do caminhão, o abastecimento. Okay? Densidade é um fator muito importante nessas compensações de combustível. O que mais que nós podemos observar? O operador da distribuidora ele tem que te mostrar apresentar uma amostra para você ver a qualidade do combustível que está no caminhão. Não está contaminado também, a água presente. Okay? Isso nós vamos, ao longo do tempo, detalhando. O mecânico, para acompanhar um abastecimento, ele precisa ter curso da aeronave, tem que ser treinado, ele tem que ter conhecimento, domínio sobre o painel de abastecimento, inclusive na cabine, todo o sistema de combustível propriamente dito, para ele ter noção de como processa a entrada do combustível, onde o combustível está sendo distribuído. A cabine de comando, ele tem que ter noção de controle, né, de operação dos elementos do sistema de combustível, bomba de combustível, legal? Analisar a pressão, verificar a quantidade de combustível, fazer testes dos indicadores de combustível, isso tudo ele tem que estar apto. Então tem que ter o curso teórico, tem que ter um curso prático para estar apto nesta função. Legal? Mecânico, durante o abastecimento, tem que estar preparado para as situações de emergência. Então, durante o abastecimento, ele tem que estar focado em o bombeiro estar presente, e tem equipamento de combate a incêndio presente, visualizar o posicionamento do caminhão para que ele esteja em rota de fuga. Né? Como assim rota de fuga? No caso de um incêndio, ele saia da área, proximidade do avião, o mais rápido possível. Okay? Ele tem que estar posicionado nessa questão. Assim como todos os equipamentos de solo, de uma maneira geral, tem que estar posicionado, a gente chama de rota de fuga. Já tivemos casos, né, eu já presenciei casos de uma GPU, a diesel, e o que a gente chama de... ela teve um disparo de motor. Ela não desligava e o motor ele começou a trabalhar cada vez mais rápido, com grande probabilidade de se desintegrar e, inclusive, matar alguém. Nós tivemos, mas ele estava afastado da aeronave, estava em rota de fuga. Conseguimos empurrá-lo para longe da aeronave e conseguimos, através
da obstrução da entrada de ar, conseguimos fazer com que ele parasse de funcionar. Então, é real, o risco é real e temos que estar atento a essas situações. Outra coisa, o mecânico ele tem que saber, né, o que fazer em caso de tempestade, em caso de ventos fortes, correto? E o ideal ele também é ter curso do que a gente chama de AFTS, que é um curso voltado para a segurança, né, nos tanques de combustível da aeronave. Curso que ele vai te orientar e vai te mostrar os riscos inerentes a lidar com o armazenamento de combustível em aeronave. Ok. Atendido. Ainda reforçando a ideia, em caso de tempestade, é importante que se comunique ou informe, né, o supervisor, até o comandante, o risco de relâmpago, de você ser atingido ou até mesmo a criação de centelhas, né, em função de uma queda de um raio. Já podemos encontrar vídeos comuns de queda de raio na fuselagem da aeronave em pleno pátio de um aeroporto. Inclusive teve um que foi por milagre que o mecânico não morreu, né, por estar usando a fonia no momento que o raio caiu. Ele simplesmente, no momento que ele tirou o fone do ouvido e se afastou um pouco, foi o momento que o raio caiu na fuselagem da aeronave. Então é uma operação de alto risco. Posso dizer, né, que já trabalhei em condições de tempestade e que eu já levei, né, um choque, digamos assim, né, de carga elétrica em função de um relâmpago. Estava com o corpo molhado e eu estava com a mão resolvendo um problema de motor e um relâmpago caiu muito longe. Mesmo assim, eu recebi aquela carga e não foi nada agradável. Então, estou falando isso porque para enfatizar que o risco existe e é real. Então, vamos falar também, após o abastecimento, né, antes de você partir para a solução, né, para verificação e solução dos problemas anotados no livro de bordo, nós temos que, se for o caso, né, se houver a necessidade de fazermos o service, ou seja, completarmos o nível de óleo dos motores ou do sistema hidráulico, faremos isso, né, nesse período para depois partirmos para o atendimento, né, a verificação do livro de bordo. Isto, gente, eu estou falando na situação do mecânico estar sozinho atendendo a aeronave. Se houver mais de um mecânico, logicamente, um já vai atuar em cima dos problemas de livro de bordo, enquanto o outro atua, né, no resto do processo. Essa rotina de óleo ela deve ser baseada no manual de manutenção próprio do modelo da aeronave, da efetividade da aeronave. O que vem a ser efetividade? Cada aeronave ela vem com características próprias. Por exemplo, pode ter o modelo ser o mesmo, mas um operador quis colocar X equipamento e o outro operador
quis botar Y. Então, apesar de ser o mesmo modelo, eles têm diferenças, têm particularidades. Então, o manual, quando o fabricante entrega a aeronave, ele entrega o manual devidamente de acordo com as características daquela aeronave, com as especificidades daquela aeronave. Quase que não saiu, hein? Vamos lá. Então, atas de referência, né, para fazer o service. Ata 12, ata 29, a ata, por exemplo, 79 no caso dos motores. Referências, inclusive para você saber o tipo de óleo a ser utilizado, correto? Procedimentos antes de iniciar o abastecimento, né? Por exemplo, você tem que aguardar alguns minutos, 5 minutos antes de abrir o tanque de óleo de um motor, após o corte do motor, para que você evite do óleo espirrar, né, no seu rosto. Okay? E outros detalhes são descritos nestes manuais. Ok, vamos para o que a gente chama de uma fase bem crítica, que é a fase que você vai pegar o livro de bordo e vai ver lá o que o piloto reportou. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é saber se aquilo que o piloto, o comandante reportou, ou até mesmo os comissários, o comissário também pode reportar coisas que afetam o bem-estar do passageiro. Muitas das vezes você também deve tentar atender às solicitações dos comissários. Lembrando sempre que seria uma ação secundária. O foco principal é você garantir a segurança de voo, a aeronavegabilidade, né, da aeronave. Pois bem, analisando o repórter, nós vamos consultar o livro chamado MEL. É um livro que ele traz uma listagem dos equipamentos que seriam assim, essenciais, uma listagem, o mínimo de equipamento que a aeronave tem que ter, né, funcionando para que ela possa voar. Okay? Então, vamos dar um exemplo do equipamento que você viu lá do MEL, e o MEL ele informa assim, não, a aeronave pode voar faltando este equipamento, basta ter o outro funcionando. Nesta condição, você vai responder, para você, inclusive, não atrasar o voo ou deixar que isso seja resolvido numa base principal, no aeroporto, que a empresa tem uma estrutura, né, boa, suficiente para resolver o problema. Então você vai pegar e vai responder no livro de bordo, né, e a aeronave não foi executado devido a trânsito rápido e que a aeronave está sendo liberada de acordo. Aí você vai ver lá no MEL a página de referência, o item de referência, todos os dados importantes, relativos à resposta, né, à liberação da aeronave naquelas condições. E você vai anotar no livro de bordo e vai comunicar ao comandante. Ok? Lembrando um detalhe importante, que o comandante ele vai avaliar o acúmulo de equipamentos inoperantes. E a palavra final é do comandante. Okay? O comandante pedir para que seja tomada uma ação
você deve informar lá ao centro de manutenção e controle, ou centro de controle de manutenção, né, a solicitação do comandante e vai pedir orientação do que vai ser feito para resolver o problema, antes de você fazer o release, né, a liberação do livro de bordo. Ok? Estando tudo ok, nós vamos para uma fase também importante, que é bom até você não assinar a liberação do livro de bordo antes de efetuar essa fase, que é uma inspeção externa da aeronave. O objetivo dessa inspeção externa, a gente chama inclusive de turnaround, walk-around. É você fazer um passeio, né, em torno da aeronave. Inclusive, manual de manutenção nós encontraremos em alguns manuais, né, até uma rota de inspeção. Então, você deve seguir essa rotina de visualização dos pontos. E você vai em busca de quê? Vai em busca da integridade da fuselagem da aeronave. Vai em busca da integridade de superfícies de comando. Vai em busca de falhas evidentes, por exemplo, farol queimado, anticolisão, algo queimado. Vazamentos, né, de combustível, vazamento de sistema hidráulico. Isso tudo você vai tentar observar, né, e verificar as falhas evidentes num breve passeio em torno da aeronave e nas cavidades do trem de pouso. Ok? Sempre que possível também observar no porão eletrônico. O porão eletrônico são aqueles compartimentos onde são concentradas as caixas eletrônicas, né? A maioria dos casos voltados estão ligados até à navegação e atitude da aeronave. Então, nesse porão eletrônico, você visualizar e verificar assim, o correto posicionamento das caixas nas prateleiras, aqueles de REC. Ok? Estando tudo ok, vamos partir para a próxima fase, que é o release, ou seja, você vai assinar o livro de bordo atestando que o avião está em condições, né, de voar, está seguro para voar. Quem assina, quem libera, então, o mecânico ele tem que estar apto, a empresa aérea ela tem que dar o aval, né, para que o mecânico assine o livro de bordo, e ele tem que estar principalmente homologada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com as funções, ele tem que ter pelo menos célula ou aviônica ou motores para fazer o release. O correto mesmo é o mecânico ter as 3 carteiras ou as 3 homologações. Positivo? Após o release, o comandante também não tendo nada a questionar, nós vamos partir para a preparação para a saída da aeronave. Lembrando que o mecânico ele tem uma função extra, ele é quase como um supervisor, né? Apesar de que muitas das vezes tenha a pessoa responsável para isso, mas o mecânico ele deve observar, né, a finalização de todas
as operações de todas as equipes, equipamentos afastados, observar o fechamento de todas as portas, painéis de serviço estão devidamente fechados, porões fechados. Ok? Feito isso, ele vai agora auxiliar o trator para o engate na barra de reboque. Conectando o trator à aeronave, ele vai sinalizar para a tripulação para que ela solte o freio da aeronave. Pois bem, feito isto, o trator vai levar a aeronave para uma posição adequada para ele iniciar, né, a virada dos motores e o taxiamento posteriormente. Mas antes disso, ao posicionar a aeronave adequadamente, você vai sinalizar para o piloto, ele vai frear, vai parquear, né, vai aplicar o parking do avião. Você vai desengatar o trator, barra de reboque, vai tirar os calços, colocar no trator, tirar os pinos do trem de pouso, dos trens de pouso, e o pino da bypass do steering, para que o piloto agora possa ter condições de manobrar a aeronave. Ok. Feito tudo isto, trator afastado, o piloto vai acionar os motores. Este é o correto. E estando tudo ok, ele vai sinalizar e você vai apresentar os pinos ao comandante. Os pinos dos trens de pouso e da barra e da válvula bypass. Ok? E a partir daí o piloto pode estar liberado para iniciar o taxiamento. Acena, dá um breve aceno, seja boa sorte, algo parecido, e está finalizada essa etapa da saída da aeronave. Ok, e vamos para a fase final, que é toda aquela parte burocrática, né, após o atendimento, que muitas das vezes envolve um relatório da sessão, para você relatar o que foi feito, o que deixou de ser feito, envolve a comunicação imediata para o aeroporto, né, que vai receber a aeronave, para informar, o avião saiu daqui com essa pendência, tá? Vai ser preciso fazer isso ou algo parecido. É comunicar principalmente a base principal, onde vai ser executado os serviços mais complicados. Lembrando, gente, em determinadas situações você não vai poder liberar a aeronave, mas você vai ter que resolver o problema na sua base, no aeroporto. Sendo que você vai comunicar com o centro de controle de manutenção e a base principal vai tratar de dar todo o amparo, vai enviar mecânicos, né, qualificados, sendo que você vai servir assim como auxílio, né, na solução do problema. Muitas das vezes, voltando à questão do burocracia, você vai ter que trocar componente e essa, digamos, registro do componente, né, do número de série do componente que saiu, o número de série do componente que entrou, você vai ter que fazer no final, né, do atendimento. Falei do relatório, falei da comunicação, falei dessa parte de
entrega de devolução de equipamento ou componente substituído. O que mais? O registro dos itens que ficaram pendentes, né, para que o setor responsável, ou a própria engenharia, faça uma programação para efetuar a eliminação da pendência, ok? E outras questões voltadas para a exigência da própria empresa, certo? Essas são questões que cada operador vai exigir uma burocracia própria. Então, com isso, nós finalizamos essa breve apresentação das fases de um atendimento de aeronaves em trânsito. E espero que com isso te ajude, te auxilie nessa organização dos seus pensamentos e facilite o controle da atividade durante o atendimento. E te traga também uma tranquilidade de saber que você está efetuando passo a passo, né, destas etapas. Muito obrigado e até a próxima.